Olá, meu nome é Rebeca e estou aqui com meu pai, Wilson Martins Alberto, para fazer algumas perguntas relacionadas à rádio e áudio, TV e vídeo também. A primeira pergunta que eu quero fazer é como era a sua relação com áudio, com a rádio na infância e na sua juventude também. Boa noite, tudo bem? É, minha, a minha relação com rádio é muito interessante porque, na verdade, a minha primeiro contato com rádio sempre foi ouvindo os jogos do meu time, junto com meu pai. Sou santista de carteirinha e sempre ouvia os jogos na rádio. Confesso que para mim era muito difícil porque o rádio, os locutores sempre narravam muito rápido e nunca era no mesmo tempo que o jogo real, né? Eu comecei a perceber isso depois que eu fui no estádio pela primeira vez. Eu descobri e ficava tentando entender por que que o radialista narrava o jogo tão rápido. Então essa foi minha experiência, a primeira experiência com rádio, e foi bem na minha infância. E na minha juventude, a minha experiência com rádio também foi legal, porque eu tive contato com rádio na minha juventude através de um programa que tinha na Globo FM, que era de um locutor que chamava Johnny Penteado. E ele tinha uma equipe que eles faziam um programa para jovens, juventude, e eles tinham uma ideia de montar uma espécie de uma domingueira dançante num domingo. E a gente acompanhava o programa dele na Globo FM. E por coincidência, quando eles foram lançar essa domingueira, eles lançaram essa domingueira dançante num clube social que tinha no bairro onde eu morava, que era em São Bernardo, no Rude Ramos, em São Bernardo. E essa domingueira fez maior sucesso na cidade. E por incrível que pareça, a gente começou a participar da domingueira e ficamos amigos do locutor e começamos a fazer parte do staff do time da domingueira. E aí eu, meu irmão, meus amigos, e a gente viveu aquilo durante quase 2 anos e foi uma experiência muito legal. Não éramos funcionários, nós éramos assim, praticamente voluntários. E essa foi uma experiência com rádio. Então, assim, a domingueira obviamente de domingo à tarde, e eles transmitiam de dentro da domingueira algumas sessões de música. Essa domingueira é muito famosa porque eles fizeram ela dentro de uma quadra poliesportiva e eles montavam todo domingo uma quadra um half de skate. E dentro da domingueira tinha danceteria, tinha bar, tinha pista de skate, e era muito legal. Então essa foi minha experiência na juventude com o rádio. E do que você mais gostava na rádio de antigamente? Na rádio de antigamente, eu percebo que uma coisa mais marcante para mim era a voz e o timbre da voz dos locutores, né? Principalmente no rádio esportivo, eu tive algumas pessoas assim, adorava ouvir o Fiore Gigliotti, que era um radialista muito famoso. Não me recordo agora se é da Jovem Pan ou da Bandeirantes, mas ele tinha uma voz muito peculiar para narração. E existem alguns até hoje, mas os mais antigos eu acho que era muito mais marcante a fala deles. Então era uma voz mais grave e tinha assim um compasso, né, de narração, de fala, bem marcada, né? Então eu acho que assim hoje em dia é difícil você ver alguns locutores tentando trazer esse timbre, né? Eu sei que tem bons locutores, tem boas vozes, mas eu acho que antigamente, na minha juventude, assim, ficou mais marcante. E você lembra também de programas antigos?
lembro. Aí, por exemplo, na minha juventude, já mais na minha mocidade mesmo, dos meus 15, 16 anos, na minha época, assim, de juventude, nós tínhamos os bailinhos de bairro, né? Então era muito comum você ir numa danceteria e na danceteria tinha a sessão de lenta, as músicas lentas, que na verdade eram músicas românticas. Então, assim, nessa época eu lembro muito bem, tinha um outro radialista que marcou bastante minha juventude, que foi o Sérgio Boca. Ele era radialista de um programa chamado... Ele teve, se eu não me engano, na Rádio Cidade, um programa chamado Good Times. E ele falava muito assim, voz muito grave. E ele era uma voz bem aveludada, assim, todo charmoso na fala dele. Era bem legal. E você já teve contato com algumas emissoras e artistas do rádio? Assim, na verdade, a minha única participação em relação à rádio foi na época da Globo FM. Foi onde eu tive mais contato, assim, a gente teve a experiência de participar de transmissão, né? E em relação àquela danceteria que eu comentei. E você já participou de algum programa de rádio? Como ouvinte ou como artista? Não. Apesar de ter tido a experiência, não. E como era o primeiro aparelho de rádio que teve na sua casa? Eu lembro que era um Motorola. Ele era pequenininho, preto, e ele tinha uma antena que você dobrava ela e depois puxava, ela ficava compridona e ele ficava pequenininho, quase do tamanho do celular. E você ainda ouve rádio Até atualmente? hoje. Até hoje escuto. Sou apaixonado por rádio, não consigo entrar no carro sem ligar o rádio. E podcast? Também Você ouço. escuta? Acho legal. Tem muitos temas. Isso tem sido também um novo hábito, né? Mais recente, mas eu gosto bastante. E como era o aparelho de TV que tinha na sua casa na infância ou na juventude? Na minha infância, o aparelho de casa, não lembro a marca, mas eu acho que era algo do tipo Mitsubishi, Philco, Telefunken. Tinha uma marca chamada Telefunken. E para você trocar o canal, você tinha que levantar e ir até o aparelho. E tinha que. A minha era preta e branca na minha casa ainda. Eu lembro da televisão preta e branca. E a gente, para trocar o canal, você tinha que virar assim, é como se fosse um termostato de girar. Aí tinha o canal 5, que era Globo, o 4, que era o SBT, o 7 era Record, o 3 era Bandeirantes, o 2 era Cultura, o 9, se eu não me engano, era Gazeta, e a 11 era Manchete, se eu não me engano. Era isso. E E a você... gente, para sintonizar direitinho, às vezes a tela fazia chuvisco, a gente punha bombril na antena. E você assistia juntamente com outras pessoas ou sozinho? Então, em casa era muito comum a gente assistir em família os programas de TV. Principalmente quando meu pai estava em casa. Meu pai era do interior, nós somos do interior. E tinha uns programas de música sertaneja, tipo o Marcelo. Tinha um cara famoso naquela época, chamado Marcelo alguma coisa na Rede Record. Aí teve muitos outros programas assim, que depois foi modernizando, mas a gente assistia muito programas de música sertaneja. E o que você mais gostava de assistir na TV? Eu particularmente gostava muito de assistir filmes. Filme de ação, como os meus preferidos eram filmes do Sylvester Stallone e do Arnold Schwarzenegger. Comando para Matar, Rambo, Rocky. E você lembra de algum programa antigo específico que você gostava? Por incrível que pareça, na minha infância eu gostava do Fofão. Eu não lembro o nome do programa do Fofão. Bola Mágica.
Ele conversou uma vez comigo, inclusive. Eu era criança, Sério? Eu não sabia disso. eu tava assistindo televisão e ele falou que ele ia brincar com a gente. Falou, vamos brincar comigo? E eu assistindo televisão, eu me lembro que eu tinha uns 7, 8 anos. E eu tava na sala da casa e eu assistindo, e ele falou que queria brincar de esconde-esconde. Ele falou, vamos brincar? Eu falei, vamos. Aí ele foi, se escondeu debaixo da cadeirinha do cenário dele e perguntou, adivinha onde eu estou? Aí eu falei pra ele, debaixo da cadeira. Aí ele respondeu, não, debaixo da cadeira não vale. E eu achei que ele estivesse falando comigo. Foi bem impressionante, aquilo lá me marcou bastante. E você teve contato com emissoras e artistas de TV? Não, não, só... talvez por alguma assim, não de ir em emissora, eu nunca fui numa emissora de televisão, nunca tive contato nem em rádio nem televisão. E assim, tive contato, já conheci, já vi artistas, mas por alguma ocasião, por um acaso, assim, algum shopping, restaurante. E de comerciais de TV, você se lembra de algum? Lembro. Quais? Eu lembro de alguns muito antigos. Eu lembro que tinha uma música que era muito legal, que era do DD Dream. Cante. Eu não lembro, era como que é? DD Dream. Da Barata, lembra? Cantava a música da Barata. Eu não lembro agora o jingle, mas é muito engraçado o jingle da DD Dream. Tinha uma propaganda que eu adorava, que era a propaganda da Bombril, que se eu não me engano o nome ele era um ator, era um personagem, né, que ele fazia, que era o Carlos, se eu não me engano era Carlos, não é Carlos Montenegro, Carlos Nascimento, se eu não me engano. Meu pai trabalhou na Bombril por muitos anos e todo ano na Bombril tinha a festa do Dia das Crianças. Meu pai me levou uma vez e a gente viu ele lá, mas ele marcou muito a minha infância. Carlos Moreno era o garoto propaganda da Bombril. E era uma das que eu mais gostava, mas teve muitos outros. Pode falar. Como, por exemplo, eu lembro da propaganda da Coca-Cola, lembro da propaganda da Fanta, do tio da Fanta. Tem muitas propagandas me marcaram, assim, mas na minha infância eu acho que era, assim, tudo que marcou mais pra mim foi mais na minha infância, na minha fase acho que de 8 para 12, 13 anos. E o que de mais marcante acompanhou pela TV? De mais marcante? Coisas que me marcaram muito, assim, Pode a ser. vitória, a morte do Ayrton Senna me marcou bastante. Que eu tava assistindo ao vivo, sou fã de Fórmula 1, e eu tava ao vivo quando eu vi as cenas e assim, pra mim foi chocante. E naquele mesmo ano o Brasil foi pentacampeão. E pra mim também foi emocionante porque eu nunca tinha visto a seleção ser campeã do mundo. A minha primeira Copa que eu me recordo foi de 82, mas eu era bem criança, eu sou nascido de 74. Então eu tinha 8 anos na minha primeira Copa, mas já era uma primeira Copa que eu já sabia o que era futebol. Não, eu tinha 8, 82, eu sou de 74. E aí, em 94, eu já tinha 20 anos, pra mim foi bem, bem emocionante. E você assiste TV atualmente? O que Eu costuma ver? sou muito fascinado por televisão, é algo que me desconecta do meu cotidiano. E eu, apesar de trabalhar muito, ser muito dedicado no meu trabalho e na minha rotina de trabalho, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é assistir televisão. E o que você costuma ver na TV? Eu gosto bastante depende muito da época, mas eu gosto muito de documentário. É algo que esteja relacionado a conhecimento. Então,
Para mim é bem mais producente do que assistir apenas um filme ou algum tipo de programa. Eu gosto bastante de história, de filme de história, eu assisto muito The History Channel, os canais da Discovery. Gostava bastante do National Geographic. Enfim, é isso. E vídeos no YouTube você costuma assistir também? Só de máquinas, quando eu quero comprar máquinas. Explica o porquê. Porque eu gosto de ver tecnologia. Às vezes eu gosto de ver máquinas funcionando para ver como funciona a parte operacional, processo. E eu uso o YouTube mais para ter esse tipo de conhecimento, não para adquirir, para assistir conteúdo. Praticamente o YouTube eu não sou muito ligado, sou mais da televisão mesmo. E hoje em dia você indica as pessoas assistirem TV, rádio? Eu indico. Por que você acha gosto. importante? Eu acho que o rádio é um dos veículos de comunicação mais importantes que existe no mundo. Eu acho que ele nunca vai deixar de ser presente, porque assim, o rádio ele vai estar presente com você de forma mais fácil, né? Porque você não precisa tirar a sua atenção para prestar atenção no que está acontecendo. Ele vai acompanhando você onde você estiver. Então, eu acho que ele é tão importante que existem emissoras de rádio que viraram TV, né? Existem também empresas de televisão que viraram rádio para poder difundir, inclusive, a comunicação, né? Mas eu acho que o rádio ele é muito importante. Eu acho que ele é algo que atinge, por exemplo, trabalho com gráfica. Não sei se você sabe, mas rádio foi através do rádio que começou a acontecer as primeiras transmissões de arquivos em rede no Brasil. Então, se eu não me engano, foi no início da década de 80, começou a ter transmissão de dados via frequência modulada. Existe isso até hoje, mas até nisso o rádio ajudou assim a evolução. Aqui no Brasil, principalmente em transmissão de dados, né? Então, por exemplo, eu trabalhava com uma empresa onde a gente usava muita imagem e às vezes tinha que fazer transmissão de imagem por exemplo, de uma agência para uma editora, para uma gráfica, e essa transmissão antigamente era feita em disco rígido, né? Ou arquivos, discos portáteis. Só que você tinha que pegar um portador para levar de um lado para o outro e era muito inconveniente. Igual, por exemplo, as transmissões. Antigamente, transmissão de dados já há muitos anos é feito por rádio. Então, acho o rádio importante em todos os aspectos. Na comunicação, na transmissão. E a TV você também acha importante? A TV conecta. Eu acho que a TV conecta pessoas a marcas, né? Então, principalmente sobre produto. Eu acho que é importante para conteúdo, mas eu acho que ela tem mais efeito na sociedade em relação à marca do que conteúdo. E essas foram as perguntas. Muito obrigada por ter participado. De nada. Precisar, estou à disposição. Muito obrigada.